Olá. That seems like an already move for my side. Então, eu vou dar início, tá? Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira jornada de prevenção ao suicídio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É uma realização da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde, a LAPSE, a LASME, que é a Liga Acadêmica de Saúde Mental em Enfermagem, juntamente com a Divisão de Saúde da PROAS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Larissa, sou acadêmica de psicologia e junto com o mediador Jonifer de enfermagem e com a Natália, né, de psicologia, nós seremos os mediadores desta palestra. Antes de eu fazer a apresentação das palestrantes, né, eu preciso falar algumas informações. A primeira delas é que essa palestra vai estar sendo gravada. A segunda é que é necessário que os microfones estejam desligados para que não interfira, né, na fala das palestrantes, ou até para que a gente não escute prováveis coisas da sua vida, né? Então é importante que os microfones estejam desligados por enquanto, né? A segunda informação que nós temos que dar é que essa palestra é de 1h30. Então, cada palestrante terá, no máximo, meia hora para falar, né? Eu estarei sinalizando com a minha mão quando esse horário estiver acabando. Então, por exemplo, a professora Jaci estiver falando, eu apresentar 5, quer dizer que faltam 5 minutos para o término da fala, né? Caso seja necessário, não tem problema prolongar, mas é só para a gente ter um certo controle nos horários. A outra informação é que, conforme o tempo for passando, uns 20 minutos ou 30 minutos antes de terminar a palestra, nós estaremos disponibilizando o link no chat para que vocês sejam encaminhados para um formulário que será necessário ser preenchido para que vocês possam ter o certificado depois. Lembrando que é necessário 75% de participação do evento para poder ter o certificado. Então, lembrando que o tema dessa palestra é sobre suicídio e violência contra as mulheres. E agora eu vou apresentar as palestrantes, né, ou facilitadoras. A primeira é a Ana Paula, ela que é a Ana Paula Bessa, né, desculpa se eu falar errado. Ela que possui graduação em psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também possui mestrado nessa mesma universidade, a UFMS. Atualmente, ela participa do grupo de estudos e pesquisa sobre os aspectos psicossociais da educação e do trabalho da UFMS, com experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia sociohistórica, trabalho, educação, organização e personalidade. A segunda palestrante é a professora Jaci Curado. Ela que é pós-doutora em Psicologia Social pela URJ, doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo. Ela também é mestre em Artes Femininas e Desenvolvimento de Estudos. Desculpa se eu falar errado, a professora Jaci pode corrigir depois. Ela desenvolve a pesquisa Estudos Interseccionais de Mulheres em Comunidades e coordena o Círculo de Leitura Vivenciada entre Mulheres. Atualmente é professora adjunta do curso de Psicologia e do programa de pós-graduação de mestrado em Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal da Grande Dourados. Ela é vice-coordenadora do Observatório de Violência contra a Mulher, né, da UFMS e do SEMU. E só para frisar, né, que não deixa de ser tão importante, lembrando dos microfones, tá, galera, para que não ocorram interferências. E desde já agradeço, né, as palestrantes por ter disponibilizado o tempo para falar sobre um assunto tão importante e também a todos e todas que estão presentes, né. Isso mesmo, real. A câmera pode até estar ligada, né, assim, caso a pessoa queira, mas o microfone é porque ele causa uma interferência muito direta nas falas.
Então, assim, é importante que esteja desligada até o devido momento, assim, né, posteriormente. E, claro, vocês podem estar mandando as mensagens, comentários e informações que quiserem aí no chat, que depois, os 20 minutos finais, né, dessa palestra, será dedicada para responder, né, e ler esses comentários que vocês forem enviar aí no chat. Muito obrigada pelo frisar, o sujeito que mandou essa informação. Então, desde já agradeço a participação novamente das palestrantes, e eu passo a palavra para a professora Jaci. Professora, o seu microfone está desligado. Tá bom. Sempre acontece. Gente, obrigada. Eu estava agradecendo aqui o convite, né? Agradecendo ao FMS, que já é a segunda vez que eu participo desse Setembro Amarelo, né? Agradecer a Larissa, agradecer o professor Alberto, a Liga, né, de Psicologia da Saúde, que está começando com o maior pique. Então, assim, é muito bacana a gente estar aqui, né? Eu preparei uma fala, vamos ver se vai dar tempo da gente falar, né? Eu sou uma oficineira, né? Eu acho que hoje eu preparei mais uma palestra, que uma das coisas difíceis que a virtualidade nos coloca, né, é essa interação, né? Às vezes necessária, né, para alguns momentos, né? E ela vai dar um formato diferente para o nosso trabalho, né? Então eu fiz um formato bem tradicional de uma fala, uma palestra, né, dentro do meu olhar, né, de psicóloga social. Então, eu digo assim, que o suicídio, é muito difícil para mim falar de suicídio, porque é o avesso do que eu faço. Né? Eu sou uma pessoa que trabalho com prevenção, promoção de saúde, né? Então, é muito difícil. O suicídio para mim seria, né, tudo aquilo que a gente tenta evitar, tenta prevenir, né, no nosso trabalho. Também, né, como psicóloga social, eu vou fazer aqui, então, o quê? Né, uma reflexão, né, a partir do meu olhar, né, do construcionismo social, que é a abordagem que eu tenho dentro da psicologia social, sobre o suicídio em relação à violência contra a mulher. Né? Sobre a violência contra a mulher, eu já tenho trabalhado há algum tempo, né, tenho orientado pesquisas acadêmicas, né, nos mestrados, tenho também, né, ajudei a formar as políticas públicas aqui no nosso estado e formar bastante profissionais, e hoje vice-coordeno o Observatório de Violência contra a Mulher, né, na parte de formação profissional também. Então, assim, o que eu preparei, né? Primeiro dizer que na nossa abordagem, né, do construcionismo, não existe né, um suicídio, né? Algo que chama suicídio. Né? A gente sempre pensa que as coisas, as ideias, os conceitos, eles são polissêmicos, né? Que não existe uma verdade absoluta e nem uma única versão de realidade. Então, eu vou tentar fazer aqui, né, um exercício, né, por meio do construcionismo social, uma prática que a gente tem na psicologia social, para entender, né, esse fenômeno do suicídio em relação à violência contra a mulher. Então, uma das formas que a gente usa é a gente pensar, né, um fenômeno como o suicídio em diferentes grupos sociais. Né? Então, eu poderia dizer assim, que provavelmente o suicídio que ocorre no Japão, né, é um país que ocorre bastante suicídio, não é o mesmo suicídio que ocorre nas aldeias guaranis, Kauá, de Dourados, que também lá tem um índice muito alto de suicídio. Né? Que o suicídio também dos jovens urbanos do Rio Grande do Sul, que é uma das taxas mais altas do país, também é diferente da dos indígenas de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que é onde se tem 4 vezes a maior média de suicídio do Brasil. Né? Então, dessa forma, a gente vai vendo que em diferentes grupamentos existem diferentes formas de suicídio, diferentes, né, motivações para o suicídio. Mas, para falar de violência contra a mulher, eu vou trazer aqui alguns estudos e pesquisas, né, para a gente voltar um pouco nos tempos históricos. Né? Também é um exercício do construcionismo a gente voltar
na história para ver que as coisas podem mudar, né? Que as coisas nem sempre foram assim, ou que são assim e estão difíceis de mudar, né? Então, eu vou fazer uso dessa pesquisa, né, sobre violência contra a mulher, né, numa perspectiva de gênero, que nós vamos falar um pouco aqui, eu estou trazendo aqui um pouco para vocês, sobre o suicídio na Antiguidade Clássica, precisamente na Grécia, né, aonde as autoras falam, né, que tanto na cultura ocidental como oriental, nós encontramos relações entre os problemas da saúde da mulher e o sofrimento, né, da saúde mental e o sofrimento das mulheres, como, por exemplo, os pés atados das mulheres chinesas, né, eu já li uns livros assim, que as mulheres, né, elas diminuem, né, se você calça 36, 37, diminui para 30, 28, 25 o número, né, do teu pé, né, causando muito sofrimento. Os espartilhos, né, os famosos espartilhos, né, das épocas, né, vitorianas, mesmo salto alto, né, que nos impõe, as desordens alimentares de todos os tipos, né, eu estava lembrando aqui do mito da fragilidade feminina, tem até um livro sobre isso, aonde fala que a mulher bela era a mulher frágil, né, e para a mulher se mostrar frágil, ela tinha que se alimentar pouco, né, ter aquele olhar lânguido, né, aquele corpo, né, esguio, mas bem assim, não era diferente de hoje, que tem que ter o corpo sarado, não, era aquele corpo assim, né, bem flácido e bem embranquecido, então as mulheres não podiam tomar sol, né, o que prejudicava sobremaneira a saúde, né, das mulheres. Também algumas culturas que usavam argolas nos pescoços, né, para afinar os pescoços, enfim, vários tipos de intervenção no corpo da mulher, né, que causa sofrimento, né, na nossa história. Então, não é algo deslocado, mas esses sofrimentos, né, a gente vê vendo que eles podem estar relacionados, a gente tentar fazer uma relação aqui com a questão de gênero, né, e esse sofrimento que pode, sim, levar ao suicídio. Na Grécia Antiga, né, o espaço de morte da mulher, sobretudo da esposa, era geralmente o interior da casa, mais especificamente o tálamo, o quarto conjugal, né? Então, o dossel, muitas vezes, assim, elas se degolavam, né, em cima da cama, ou no lustre, né, ou no dossel, né, as mulheres da nobreza, né? E a gente vai ver que há várias heroínas míticas ou trágicas que se lançaram, né, no vazio para escapar do sofrimento, que usavam o suicídio como uma forma, né, de estratégia, né, de escapar do sofrimento, né, que era imposto. Muitas mulheres se suicidavam das tragédias e dos mitos gregos enforcando-se, mas há algumas que preferiam a morte viril pela espada, porque o homem sempre, né, se suicidou de uma forma diferente das mulheres, né, na Grécia Antiga pela espada, né, e as mulheres pouco usavam as espadas, mas mesmo quando elas usavam a espada, elas usavam de uma outra forma, elas usavam para se degolar, né, ou se ofereciam para degola, né? Então, as mulheres gregas, sobretudo as atenienses, elas, no geral, não possuíam liberdade, viviam confinadas em seus lares, né, sejam palácios ou casas comuns, elas viviam, olha a coincidência, né, no silêncio, no isolamento, né, do gineceu, que era a área reservada para as mulheres, né, e suas atribuições no lar eram gerar e cuidar dos filhos, a fiação dos tecidos, a supervisão dos escravos, sendo, de certa forma, elas também, né, escravas, em certa medida, pois pertenciam a seus pais e maridos, mesmo as denominadas rainhas, né? Então, mesmo na nobreza, as mulheres eram escravizadas também. E o tipo de morte, né, era pelo laço, elas morriam pelo laço,
né, pelo enforcamento. Então, para a gente só citar algumas da mitologia grega, né, a Jocasta, que a psicologia conhece bem, do complexo de Édipo, né, a mãe, né, a esposa e a mãe de Édipo, a Fedra, esposa de Teseu, a Eurídice, esposa de Creonte, Dejanira, esposa de Heracles, Leda, né, mãe de Helena, e muitas outras na mitologia grega, que a gente vai vendo ali também os arquétipos femininos, né? Então, é importantíssimo esses arquétipos para a civilização, né, ocidental, nas representações, né, do que seria feminino. Então, também um fato interessante que as mulheres tentavam suicidar, muitas não eram bem-sucedidas, enquanto os homens já se suicidavam, né? Então, eu quis trazer esse retrato da Grécia para a gente agora, né, ver se nossa situação atual, né, se distingue muito ou se assemelha em alguns sentidos, né, desses sentidos atribuídos ao suicídio na Grécia Antiga. Então, na atualidade, né, os estudos dizem que o suicídio se tornou uma questão de desrazão, de loucura, e, portanto, um tema médico. Né? Ele se tornou um tema médico. É um referencial técnico-científico mais reconhecido, né, para estudar o suicídio hoje, é a ordem da biomedicina. Né? Então, o suicídio ficou nesse campo, né? Ou a psicologia tem um discurso sobre ele, mas basicamente, né, principalmente, o poder maior, né, do tratamento, do combate ao suicídio é um poder biomédico. E também, na experiência de pesquisas e atividades terapêuticas contemporâneas, vimos algumas cenas suicidas femininas que, se comparadas, né, às tragédias gregas, elas mostram os mesmos vigores e tenacidades da comunicação do feminino e seu silêncio e invisibilidade. Então, eu venho trazer aqui para vocês alguns dados, né? A gente sabe que nós somos muito ruins de ter dados no Brasil, né? A gente coleta, mas às vezes não especifica, mas eu consegui alguns dados da CESAL de 2019, né, para passar para vocês. Então, eu vou ler aqui, né, um pouquinho o dado, né? Por exemplo, mundialmente, aproximadamente uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos, né, pela Organização Mundial da Saúde, só um pouquinho, pela Organização Mundial da Saúde. E para cada indivíduo que se suicida, pode haver mais 20 outros tentando se suicidar. Prestem atenção, né? Aí, em Campo Grande, um dado local, né, bem como no Brasil, esses números aumentam a cada ano. Em 2019, foram 91 mortes, né, o que teve 112% de incremento em relação a 2010, quer dizer, tem aumentado os casos, né, de suicídios, né? A maior prevalência, média de 76% de homens, né, na faixa de 29 anos, de 20 a 29 anos. E das mulheres, né, e as formas é o enforcamento, a arma de fogo e os medicamentos. Das mulheres, para vocês terem uma ideia, em 2019, né, então para 91 suicídios, houve 1.621 tentativas de suicídio, né, e dessas, 76% eram de mulheres. Né? Desculpa só um pouquinho. Tá um pouco aqui. Isso acontece, eu esqueci de desligar aqui o som. Tá? Então, a gente pode entender, né, que há um grande número de mulheres que tentam suicídio. Né? Então, falar de suicídio para mulheres é falar de tentativas de suicídio. Né? E a gente tem que ficar atento. Será que tem política pública para as mulheres que tentam suicídio ou só para, né, os que já, né, já se suicidaram, né? Então, também a forma, né, de suicídio, de tentativa das mulheres, a primeira forma é envenenamento, né, objeto perfurante, né, e também tem outros que eles falam, como pular de um local elevado, de pontes, se jogar na frente de carros e atear fogo no corpo, né, mais raramente. Não consta o uso de arma de fogo. Né? Então, tem estudos que mostram que as mulheres elas não destroem o seu próprio corpo na tentativa de suicídio.
tá? E muitas delas, né, usam, então, aqui principalmente do envenenamento e do famoso emblemático, né, cortar os pulsos, né, que é também, né, bem representativos, né. Conversando, né, essa semana eu fiquei lendo, procurando, conversando, né, com alguns profissionais da área de saúde, elas me disseram o seguinte, que não existe, né, nenhum dado qualitativo que demonstram, né, que esses dados estão associados, né, diretamente, né, à questão da violência. Mas 80% das tentativas, elas falam que estão associadas a problemas de relacionamento, né, problemas de depressão, transtorno do pânico, bipolar e violências sexuais e domésticas. Né? Então, isso é um dado empírico que eu fui buscar para trazer, para ir configurando o que é falar de suicídio para as mulheres. Quando a gente pensa, né, assim, quais os discursos que surgem, né, a partir do suicídio para as mulheres, muitas explicações são formuladas, né, pela psicologia, pela psiquiatria, né, e muitos falam, as causas são os desejos da mulher chamar atenção para si, traços histéricos, né, entendendo histeria dentro da técnica, né, de algumas psicologias, né, variações hormonais, volatilidade de conduta, impulsividade, emotividade excessiva, falta de racionalidade e pragmatismo. Enfim, né, coisas de mulheres, né, coisas da feminilidade, do mundo das mulheres. Entretanto, a gente não se satisfaz com esses discursos, né, e com essas motivações, e aqui a gente vai trazer, né, algumas questões culturais de gênero para a gente pensar, né, trazer uma outra forma de pensar, né, e de produzir discursos e práticas sobre o suicídio. Quando a gente fala, né, suicídio, né, das mulheres, para relacionar com violência contra a mulher, uma das primeiras coisas importantes é a gente dizer o que nós entendemos de mulher, por ser mulher. Né? Nós não estamos falando aqui de mulher como uma categoria, né, baseada na natureza biológica, né, numa categoria natural. Nós não estamos falando aqui de mulher porque nós somos mãe, porque nós temos um útero, porque nós reproduzimos, né? Não é isso que nós chamamos de categoria mulher. A categoria mulher, né, a gente está nomeando aqui, né, uma identidade histórica, cultural, né, portadora de sentidos, de simbologias que a nossa sociedade atribui, né, para essa pessoa, essa referência de mulheridade. Né? Então, não seriam baseadas numa realidade qualquer, que a gente chama de mulher, mas que elas surgem nos nossos lugares da história e na cultura. Né? E que as mulheres aqui são vistas como seres políticos que refletem os contextos dos quais, né, todos nós emergimos. Então, falando dessa mulher, a gente pode dizer em que sociedade, em que contexto essa mulher vive. Né? Então, a gente pode dizer que nós ainda vivemos num contexto, né, patriarcal, de há 8.000 anos, né, um sistema patriarcal, onde há um sistema, né, que é onde o sistema de gênero é patriarcal, se a gente for pensar em termos da Safiotti, né, que fala num sistema patriarcal de gênero, e aonde a fotografia do poder ainda é, né, de um homem branco, né, de um homem branco, heteronormativo, ocidental, né, que compõe o retrato da elite. Né? Então, as mulheres ainda não estão ocupando essa fotografia, né, em se tratando de elite, de poder, né, na nossa sociedade. Aonde também nós vivemos relações desiguais de gênero, né, relações salariais ainda desiguais, relações à representação política muito desigual e com altíssimo índice de violência contra a mulher. Né? A Ana vai poder falar melhor disso, né? E que, né, também, né, o que configura é que nós, mulheres, ainda estamos envolvidas, né, no trabalho, numa divisão sexual do trabalho, né, num trabalho de reprodução do viver, né, onde o cuidado, né, onde o trabalho doméstico, em sua grande maioria, nos países latinos, ficam por a responsabilização ou administração da mulher.
Se não ficam, né, quando tem um homem que compartilha ou divide, é tão raro, ele se acha tão importante porque ele faz isso, né, e ele consegue mover mundos porque ele está cuidando de um filho, é uma coisa assim fantástica, né. Então, na violência da mulher, quando a gente vai pensar, vai ainda interseccionar com a questão da pandemia, a gente tem visto isso se ampliar, né? Porque dentro dessa organização social, né, de uma organização pensando em mundo público e privado, né, a gente tem visto hoje que as mulheres saíram, sim, né, do mundo privado, foram trabalhar, estão trabalhando, mas que agora, forçadamente na pandemia, teve esse retorno para o mundo privado. Então, o mundo público, ele veio para o mundo privado, né? A escola veio para o mundo privado, né? O trabalho veio para o mundo privado, e esse mundo privado, em alguns contextos, como o nosso brasileiro, é um mundo ainda administrado, pensado, responsabilizado, ele não é compartilhado, né? Ele é responsabilidade ainda da mulher. E isso tem causado, né, um índice muito grande de impacto na saúde mental, né? Que já tem alguns estudos que falam do aumento da carga horária de trabalho, né, que já era grande, dupla, tripla, agora é uma carga incessante, né, é um aumento das vulnerabilidades, né, sociais, então, mulheres que se tornam mais vulneráveis nesse contexto, um aumento das desigualdades, né, por que das desigualdades? Porque as pessoas que já estavam numa relação desigual, né, principalmente as trabalhadoras do setor informal, as diaristas, mulheres todas envolvidas, né, em vendas, em confecções, em trabalhos, né, microempresas, elas foram as primeiras a serem demitidas, as primeiras a serem atingidas. Né? Então, isso aumentou a desigualdade, né, e que afetam em grande parte as mulheres. Tá? Eu estou pegando parte de estudos já realizados, e que também a mulher é aquela que está na frente dos cuidados da pandemia. Né? Ela está na frente como enfermeira, muitas como cuidadoras, como médicas, elas estão na frente da pandemia. Então, esse quadro, né, faz com que há um aumento da violência contra a mulher. Né? As pessoas falam, há um aumento da violência contra a mulher, porém, ele é subnotificado. Né? Ele não está sendo notificado, né? Devido a várias circunstâncias, né, de que nos colocam naquele isolamento, e que a gente pode pensar na mulher, né, na mulher da antiguidade, na mulher da Grécia antiga, que tem como talvez a única saída de escapar desses sofrimentos, desses acúmulos, do aumento de desigualdade, de trabalho, né, e tudo mais, usar a estratégia do suicídio. Né? Então, tem essa subnotificação, eu tenho alguns dados aqui, que eu conversei na Casa da Mulher Brasileira, tem casos, né, os BOs não têm diminuído tanto, mas tem sim das mulheres irem lá, né, em função da pandemia, né, acho que se a Ana for falar melhor isso, mas, né, que tem esses 80% ali das tentativas de suicídio que podem, né, estar relacionadas há casos de violência, e que isso pode estar, sim, aumentando na pandemia. Tá? Como a gente está vivendo esse momento, é muito difícil, a gente pode estar, assim, fazendo umas reflexões, né, mas a gente não tem trabalho com algumas primeiras pesquisas que estão saindo agora. Né? Então, o que eu gostaria de, para encerrar, né, falar que suicídio, né, eu estou falando aqui para as mulheres, como uma forma de violência contra a mulher, né, poderia ser pensado como uma forma de denúncia, né, das vidas não realizáveis, né, das vidas sofridas, né, das vidas sem valor, né, que ainda as mulheres são portadoras, né, nos seus corpos, né, muitas vezes negros, pobres, periféricos, que agravam mais essa situação. Né? E que, aí eu concluo falando, né, que as mulheres vítimas do suicídio, né, elas poderiam não estar sofrendo de violência de gênero e patriarcal, né? Talvez umas mais, outras menos,
mas eu reflito que pode haver novos sentidos, né, de suicídio que estejam relacionados à cultura patriarcal, né, que estejam relacionados ao sexismo, né, que no calar desses corpos, né, nós morremos, né, a cada dia, né, e a violência, né, contra a mulher, ela tem várias facetas, né, então acho que se pensar no suicídio como uma progressão, né, o que nos faz morrer e não viver, né, a gente pensa que, né, o suicídio ele ocorre cada vez que nós somos oprimidas, que nós somos subordinadas, que nós sofremos assédio, abusos sexuais, que nós sofremos xingamentos, empurrões, acusações, difamações, né, e que isso, né, quando alguém cala o próprio corpo, né, da mulher, né, a gente vai, né, usar, né, de formas, né, de mecanismos para, né, que a gente possa resistir, né, nem que seja, né, com o nosso corpo, né, nosso corpo calado, né. Então coloca-se em questionamento a norma, né, esse padrão de saúde mental, tanto individual como coletivo, né, que precisa, né, passar por uma reflexão, né, sobre essas questões, né, de saúde, né, as noções de liberdade, de autonomia, de soberania, em contraponto às opressões, né, e a gente precisa responsabilizar, né, a ausência, né, as fragilidades, os desmontes das políticas públicas que deixam, né, muitas das vezes, estão deixando de investir, né, para que eduquem nossas crianças, né, de uma outra forma, de uma outra cultura, né, que estão fazendo um retrocesso, né, civilizatório, né, para que as mulheres voltem, né, como se existisse uma natureza feminina, para que as mulheres voltem para o seu lugar de destino, que é a casa, né, que é ser esposa, retirando da mulher a possibilidade dela se exercer enquanto, né, uma cidadã, enquanto pensadora, enquanto uma artista, né, o que a gente tem ouvido o tempo inteiro é que o lugar da mulher é em casa, é educando os filhos, né, cumprindo até o papel da professora, né, é a que lava, limpa, cozinha, e que isso, sim, a gente vai estar cumprindo o papel que nos destina, né. Então, nesse caso, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito grave, né, de retrocesso civilizatório, e que, né, as violências, os sofrimentos tendem a aumentar, né, levando, em determinadas situações, ao suicídio. Eu acho que é isso que eu preparei, tá? Num olhar psicossocial, né, que eu organizei aqui para vocês. Obrigada. Muito obrigada, professora Jaci. Muito importante tudo que a senhora trouxe. Agora eu passo a palavra para a Ana. Oi, gente. Eu fiquei muito feliz aí com a palestra da Jaci, como que acrescenta a gente, dá até uma certa nostalgia da época aí da faculdade, do mestrado, né, em que a gente tinha aí a nossa vida exclusiva para estudar, né, eu tenho muita saudade disso, né. E eu queria começar agradecendo, né, por estar aqui trazendo o que eu tenho aí um pouco de forma um pouco mais prática do que a Jaci trouxe, né, que tem um olhar aí mais acadêmico, né, que a nossa vida vai distinguindo a gente, né, não deveria ser assim, mas acaba distinguindo a gente, né. Mas não por isso a gente não pode estar sempre voltando e retomando e pensando em como que a gente pode se refazer até como profissional, tá? Porque muitas vezes é tantos casos que a gente atende que a gente precisa de acordar e olhar, retomar a nossa vida acadêmica, e eu tenho muito orgulho de ter vindo da UFMS, né? Toda a minha formação aí, e eu sou fruto da UFMS, né? Como se fosse a nossa mãe protetora, né? A UFMS. Então, assim, minha vida profissional veio por conta da UFMS, e eu tenho muito carinho também, né? Pela UFMS.
E hoje eu vim falar aqui para vocês, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, é muito engraçado, né? Porque as pessoas colocam o suicídio como algo aquém, algo aleatório, como se a pessoa acordasse num dia e falasse, nossa, né, é hoje que eu vou acabar com a minha vida, né? E não, e o suicídio, de modo geral, ele não vem assim, né, de forma repentina. Ela é fruto de um processo, de uma construção, né? E quando a Jaci fala de algo mais do ser aí psicossocial, ela, é porque nós somos construídos, né? Então, assim, quando eu falo assim de prevenção ao suicídio, a gente tem que pensar inicialmente não de prevenção ao suicídio, mas de prevenção ao adoecimento psíquico, sabe? Porque é o adoecimento psíquico que faz a pessoa pensar em sintomas aí mais de tirar a própria vida, né? Então, assim, como que a gente faz para prevenir, né? Até o nome da jornada é prevenção ao suicídio. O que a gente pode fazer para prevenir e para estimular a saúde mental, né? Não só na prevenção de algo, já que, né, a minha antiga orientadora na época falava assim, é muito difícil estudar o suicídio. Ela falava assim, por quê? Porque como que a gente vai ter dado de alguém que já se foi, né? Então, assim, realmente é muito difícil. Então, a gente não pode trabalhar com o suicídio, a gente tem que trabalhar na prevenção do suicídio. E quando a gente fala em prevenção, a gente tem que falar em o que a gente tem que fazer para ter essa saúde, né, mental, que na nossa sociedade muitas vezes falha, né? E eu vim falar aqui um pouco de uma das formas que faz as pessoas adoecerem, que faz a família adoecer, né? E que faz a mulher adoecer psicologicamente, né? Que vem muito presente. Eu trabalho tanto na área social quanto na área clínica, né? E a gente vê que muitas mulheres que chegam adoecidas chegam com diagnósticos psiquiátricos de transtorno de ansiedade, de transtornos depressivos. Elas vêm ali com uma causa daquilo, né? Não é só uma causa biológica, né? Mas também tem aí um processo social que fez com que ela adoecesse, né? E a violência contra a mulher e a cultura, né, do patriarcado que trouxe aí, faz com que as mulheres adoeçam, né? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. Ai, Ana, mas aí como? Como que as mulheres chegam e como que mostra, como que vem o suicídio, né? Não, as mulheres não chegam assim, de fato, às vezes já muito adoecidas, já pensando em algo mais sério, né? Mas são indícios, né? E quando eu falo de prevenção, a gente tem que trabalhar na forma dos indícios. Como que as pessoas apresentam, né? Porque a pessoa, ela não se submete a uma tentativa de suicídio do nada, geralmente ela mostra algum sinal, né? E isso a gente, enquanto profissional de saúde, a gente pode estar atento, mas a gente, enquanto pessoa, também pode estar atento, né? Até para a gente ter ali a sabedoria de olhar, nossa, essa pessoa está adoecendo, nossa, essa pessoa precisa de ajuda, né? Nossa, o que eu posso fazer? Eu, enquanto às vezes não sou formado na área da saúde, mas o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para auxiliar essa pessoa, né? Então, é muito nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Por que a Jaci aí falou muito sabiamente, né? De como a cultura, né, fez com que as mulheres pensassem e os homens pensassem de formas assim, completamente diferentes, né? E como que isso vem se dando, e por que vem mudando as coisas, e por que está tendo mais violência agora, por que a gente está tendo cada vez mais casos, né? Por quê? Porque desde criança a gente é ensinado a agir de uma forma ou de outra. E, de modo geral, a mulher, ela tem um ensinamento na nossa cultura, que é uma cultura machista, né? Um ensinamento de que ela precisa de um relacionamento para ser feliz, né? Então, eu preciso de um relacionamento
para eu mostrar para as minhas amigas que eu tô ali, que eu tô bem, que eu tô namorando, porque é como se fosse um sinônimo, sabe? De relacionamento e felicidade. Né? Se a gente tem um relacionamento, ok. Né? A pessoa tá feliz, mas se ela não tem, ai, coitada dessa pessoa. Ela não deve estar bem, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Por que nós, mulheres, de forma geral, a gente é isso que a gente tem que ir modificando. É uma modificação que talvez não seja da noite para o dia? Sim, mas é algo que a gente tem que ir modificando e prevenindo. Né? São todos os suicídios que contemplam problema no relacionamento? Não, mas eu garanto, na clínica, a demanda é muito grande de pessoas que chegam com problema no relacionamento. Chegam adoecidas, porque às vezes se sustentam no relacionamento que não é bom, às vezes chega porque não consegue manter um relacionamento, não consegue iniciar um relacionamento. Então, assim, na clínica isso é muito presente. Né? Na clínica, a gente consegue ver aí de forma um pouco mais próxima, assim, como que pode, né? Nós, mulheres, a gente aguenta tudo, né? A gente aguenta a parte do emprego, a gente aguenta cuidar dos filhos, a gente aguenta... Mas quando falha no relacionamento, parece que desmorona tudo. Essa é a impressão e a realidade que acontece. Quando o relacionamento não tá bom, todas as outras áreas da sua vida é como se fosse dominó, sabe? Se o relacionamento não tá bom, vai todas as pecinhas caindo, né? Então, a violência, ela vem também fruto dessa cultura, né? Por quê? Para eu manter o relacionamento, eu tenho que aceitar tudo. Para eu conseguir manter ali a minha família, né? Eu posso aceitar tudo. Eu tenho que aceitar tudo. Né? Aí, as mulheres, de modo geral, que sofrem violência, elas nem, às vezes elas nem amam mais a pessoa, elas nem têm, né? Mas, poxa, como que eu vou ficar? Eu não sei viver sem essa pessoa. É uma frase muito comum, né? Eu não sei viver. Como que eu vou viver sem essa pessoa? Eu posso viver sem meu emprego, sem meus filhos, mas sem essa pessoa eu não vivo. Né? Então, assim, parece um pouco forte o que eu tô falando, mas isso é muito comum, assim, né? E esses discursos de eu não consigo viver sem, né? Se for para viver assim, são discursos que vão culminando em algo mais sério, que vão culminando nas tentativas, tá? Do suicídio, né? Tem alguns dados que falam que os homens cometem suicídio mais que as mulheres, mas tem outros dados em contrapartida que mostram que as mulheres elas têm a tentativa muito maior de suicídio, né? Em média de 20 vezes a mulher tentando ali, né? Em momentos de crise ela tenta, né? E depois ela deixa o assunto para lá e depois ela tenta novamente, né? Então, assim, é um processo, né? Vamos lá, desde o início. Desde a infância, a criança já aprende com aquilo, né? Já aprende que um relacionamento, a gente aceita tudo em relacionamento. Às vezes ela passa aí por algumas situações na família que já demonstram ali que o pai, sim, é claro, super protetor, né? Mas acaba convivendo com algumas atitudes aí autoritárias do pai, né? Aí na adolescência e na vida adulta continua carregando, né? E vai ficando cada vez mais intenso, né? Não à toa que a gente recebe muitas mulheres que a gente tem essa noção assim, né? De que o homem, ele provê, né? Ele que dá a estrutura econômica, mas não! De modo geral, as mulheres até evoluem mais quando elas estão longe desse homem abusador. Porque elas têm saúde mental aí para trabalhar, né? Então, assim, a gente tem a falsa ilusão do homem protetor. Se eu tiver com um homem, ele vai ali me dar uma estabilidade para
para eu viver, né? E dentro do ciclo da violência doméstica, o que é muito comum, tá? As mulheres, elas, de modo geral, o ciclo da violência da mulher brasileira, ela tá em torno aí de 14 anos, ela dentro da violência para ela conseguir sair, tá? Sair daquilo. Então, assim, qual que é o papel nosso? O nosso papel é de diminuir esse tempo, né? Diminuir o tempo aí da violência, porque às vezes ela vai entrar num adoecimento psíquico lá pro final, né? Então, assim, nós, enquanto profissionais também, a gente também tem que ter aí a empatia e o profissionalismo de, às vezes, não é na primeira vez que você vai dar uma explicação muito bonita para a mulher, que a mulher vai pegar e vai sair dessa violência, que ela vai se recuperar. Às vezes é na quinta vez, às vezes é na sexta vez, ela retornando ali, e daí a gente tem que ter a mesma, às vezes mais empatia e mais tranquilidade, porque às vezes é na sexta vez que ela vai falar, não, agora é a gota d'água, né? E agora eu preciso sair disso, né? Eu preciso sair disso para eu viver. Só que assim, não são todas que ainda conseguem, né? E daí o adoecimento vem, né? Aí o adoecimento vem. Quando a gente leva a gente fala assim, de modo geral, quando se leva um tapa no rosto, né? No primeiro dia vai ficar quente, né? Vai ficar doído, vai ficar ardido, né? Mas no segundo dia, no terceiro dia, aquela vermelhidão vai diminuir, né? E vai ficar ali, vai ficar marcado na sua carne, porque você levou um tapa no rosto, né? Mas a vermelhidão vai sumir, no terceiro dia você já vai conseguir mexer, no quarto dia você coloca uma basezinha e sai, né? Só que, quando você tem um apoio, quando chega no quarto dia, no quinto, na segunda semana, você vai levar outro tapa, né? E aquilo ali vai arder cada vez mais. Não só fisicamente, mas também psicologicamente, né? Então, assim, às vezes não é necessário levar um tapa, tá? Pra gente ter aí o adoecimento mental. Às vezes um xingamento, às vezes uma ofensa, às vezes você sair do seu emprego porque seu marido falou, né? Isso daí, às vezes, vai ser muito mais adoecedor do que não diminuindo tipos de violência, tá? Mas às vezes é tão adoecedor o quanto um soco no rosto, né? Então, assim, eu não tô aqui, assim, não estamos aqui para romantizar, né? O que é o suicídio. Não, porque ele às vezes é um trabalho constante e cansativo. Tanto para o profissional, quanto para a família, quanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para, né? E o que se escuta muitas vezes, né? Que já foi muito comum escutar assim, nossa, ele está forjando o suicídio, né? Nossa, ele veio aqui, mas é que ela tá querendo chamar atenção, né? Ela tá querendo chamar atenção. Então, assim, eu acho que a lição principal é, tipo, você não subestime a dor do outro, né? Porque nem sempre, assim, a pessoa, se ela tá chamando atenção a esse ponto de simular a própria morte, o que tem? Né? Ah, mas ele forjou mesmo, porque uma vez eu escutei, há muitos anos atrás, ele forjou mesmo, porque ela tomou remédio para dormir e colocou a tinta guache vermelha assim no corpo, simulando, aquilo é simulação de suicídio, né? Tá, mas o que isso representa? Qual que é a representação para essa mulher? Por que ela tá fazendo isso? Poxa, se isso não é um indício, o que mais precisa? De que essa mulher precisa de ajuda. Né? Então, assim, a tal ponto que as mulheres elas precisam chamar atenção. Tá? Então, assim, e outro dado que é muito importante, gente, é que assim, não é porque a mulher apresentou uma boa melhora, né?
é que ela está ali suficientemente saudável, né? Porque o ciclo da violência, ele é assim mesmo. A mulher vai lá, vai sofrer um tipo de violência, aí na outra semana vai ouvir um pedido de desculpa. E é nesse pedido de desculpa que ela não vai querer voltar no psicólogo. É nesse pedido de desculpa que vai falar assim, eu melhorei, não preciso voltar pro psicólogo, não, maltrata o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo estava com outra opinião. Para que eu vou voltar lá no psicólogo? Se eu tô bem. Quando ela aceita a desculpa, é o momento que ela vai maltratar os amigos, porque eu não preciso mais dos meus amigos, né? Só que daí é o momento que ela tá ali exposta ao risco de novo. Ao risco dos agressores, do abusador, e o risco dela também ali, em meio disso, né? Quando a violência vem, tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer no meio disso tudo? É que o suicídio é uma consequência, né? E nós, como seres humanos, né? Nem deveria ser humano, porque o homem só refere a homem, né? Então, assim, nós, como pessoas, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento para... Nossa, o que eu posso fazer nesse sentido? O que eu posso fazer? É sempre que a gente vai poder ajudar? A gente pode pegar a mulher lá e falar, agora você vai se separar, agora você vai para sua casa e você vai... Às vezes a gente não tem esse poder, né? Mas o que eu posso fazer enquanto pessoa? Eu posso orientar? Eu posso falar que eu vou estar do lado? Quando ela me maltratar e falar que não quer mais saber de mim ou se afastar, eu posso continuar insistindo, né? E mostrar, estou à disposição, qualquer coisa, estou aqui. Né? Então, assim, não são... quando a gente fala de prevenção à doença, que consequentemente é uma prevenção ao suicídio ou coisas maiores, a gente tem que pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para estar do lado da pessoa mesmo quando eu não estou? Tá? Porque, assim, as pessoas mais adoecidas psicologicamente também, elas se afastam, tá? Então, as pessoas que estão aí num grau aí, às vezes, grande de depressão, seja por violência doméstica ou seja por outros fatores, né? Porque aqui a gente está falando especificamente da violência doméstica, mas essas pessoas, às vezes, elas se afastam, porque elas diminuem aí o senso de prazer, né? Então, assim, é sempre que a gente, às vezes, quer chamar para sair, quer fazer a pessoa melhorar. Nossa, vamos lá, vamos comemorar meu aniversário. Às vezes a pessoa não quer, ela tá lá no momento dela, mas o que eu posso fazer naquele momento para que, se ela precisar de mim, ela pedir ajuda? Porque as pessoas, de modo geral, tá? Não categorizando, mas de modo geral, quando elas estão muito mal, às vezes elas pedem ajuda. Tá? Às vezes elas vão perguntar se você tá bem. Você tá bem? Às vezes tá demonstrando que elas não estão bem, mas assim, a gente. O principal é a gente começar com a gente mesmo, com as outras pessoas, né? A gente começar a identificar, poxa, começar a ter sensibilidade. Ai, Ana, mas eu não tenho a sua sensibilidade. Sensibilidade pode sim ser construída. Na nossa vida profissional, a gente cria uma sensibilidade. A gente consegue, às vezes, olhar de longe e falar, essa mulher, né? Às vezes a gente pode errar, tá? Mas a gente cria, né, uma certa de sensibilidade né? Então a gente pode também criar essa sensibilidade e olhar as pessoas ao redor, olhar o nosso mundo, olhar o nosso colega de trabalho. E se a gente perceber que aquele colega de trabalho se afastou, tá diferente, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas o que eu posso fazer ali? Posso falar assim, olha, fulano, se qualquer coisa eu tô aqui, né? Olha, qualquer coisa né? E daí é algo que a gente pode ir construindo.
Eu acho que a prevenção ao suicídio está também muito atrelado a isso. Né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer, a gente não tem controle, às vezes, total das pessoas, mas o que eu posso fazer naquele momento? Me colocar à disposição, acho que é o primeiro passo. E a gente mostrar para a pessoa, a gente tem que verbalizar às vezes. Olha, estou aqui. Tá? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido que eu queria conversar, assim, com vocês. E, assim, estou aí aberta, né? A Jaci falou assim, teve um aumento aí, né, da violência doméstica, e realmente teve, né, por conta aí da pandemia, né? Porque, assim, não é porque as mulheres estão mais em casa, é porque os homens estão, né? Porque, de modo geral, as mulheres já estão em casa, né? Então, assim, na verdade, quando a gente encontra nos afastamentos do dia a dia, do cotidiano, às vezes a violência fica um pouco mais espaçada, né? Porque um tem que trabalhar, o outro também, a vida corrida, né? A gente, quando a gente está o contato ali muito próximo e todo dia, né? Daí, aí às vezes fica um pouco mais turbulento as coisas. Daí, cada caso é um caso, né? Aí a gente olhar o indivíduo tem sim, claro, nós todos somos seres sociais, somos construídos pela cultura, pelas ideologias, né? Mas cada um vai ter uma vivência que vai demonstrar de uma forma diferente, né? E qualquer coisa estou aí, estou sempre à disposição ao FMS, sabe? Porque eu tenho um carinho muito especial, assim, sempre que precisarem, estou à disposição. Né, eu gosto, né, na verdade, eu gosto de a gente às vezes perde quando a gente fica tanto dentro da clínica, tanto e por conta das questões éticas a gente não pode, né, é só em terapia mesmo pra gente acabar falando, então assim, são espaços que a gente pode trazer, eu acho que a academia ela tinha que estar aí atrelada à prática, né, então assim, é muito importante esse contato com profissionais que estão aí mais no confronto, né? Mais direto com as coisas. E muito obrigada, tá? Oi. Vai ter perguntas agora, Larissa? Ah, você está sem microfone. Oi, gente. Tá. Houve um probleminha aqui com o computador da Lari, então eu vou estar lendo as perguntas aqui para a Laura perguntou as construções do feminino para a mulher ao longo do tempo construíram seu futuro da mulher. De que forma você enxerga que o empoderamento pode contribuir para a saúde da mulher? Deu para explicar? Ah, pode fazer. Estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, a Natália acho que tem que desligar o microfone, a Ana, para poder não ter... Bom, Laura. A Laura podia responder essa pergunta, né, Laura? Ela está estudando, me orientando, ela está estudando exatamente sobre, né, a feminilidade, né?
como que é essa construção, né, também no sentido, sempre a gente vai no sentido histórico, buscar na história como que ela é construída, né? No nosso entendimento, feminilidade não é algo também estático, né? Ela muda, né? O que é feminino já vem mudando, né? Há muito tempo, o que é feminino, o que é masculino, não é uma coisa, se a gente for pensar nas nossas avós, nas nossas bisavós, né, vai aí ter uma grande diferença, né, o que era feminino para elas e o que é para nós, né, e o que a sociedade hoje espera, né, o que a moçada hoje espera, né, desse feminino. Então, eu não diria assim que houve uma construção do sofrimento, né, de um feminino sofrido. Sim, dentro dessa visão de uma boa mulher, é aquela mulher que sofre calada, né? Sempre a gente ouve isso, né, nas histórias. Uma boa mulher, ela sofre calada, ela não é aquela que reclama, não é aquela que vai denunciar, não é aquela que se incomoda, né? Então, que tem que fazer terapia, né? Tem que fazer um esforço para poder, né, desnaturalizar esse sofrimento, né? E também o aguentar, né, calada, que é uma característica forte da feminilidade. E, nesse sentido, sim, a gente tem que reconstruir, ressignificar esse feminino, né? Eu acho que é muito do trabalho que se faz, né, em toda a política pública para a mulher, de tentar ressignificar. Olha, eu sou feminina, apesar de também trabalhar, de também, né, estudar, de também escrever e tudo mais, né? Então, o feminino não precisa estar, ele tem que se desvincular do sofrimento, né? Dessa forma de que o bom do feminino é o sofrimento, né? E aí ela falou assim, como pode empoderar? Então, primeiro eu quero falar um pouco do empoderamento, porque é um termo que está tão usado, né, está tão desgastado, isso aí está em tudo que é esquina, né, gente? Daí lá quer vender, sei lá, qualquer coisa, você põe lá empoderamento, né? Então, para a mulher, tudo é empoderamento. No uso, e a Laura fez um trabalho lindo, ela foi pesquisar na academia, né, achou milhares de artigos e tudo, e foi pesquisar como que é usado esse termo. Mas a gente usa muito no sentido, né, de que as mulheres usaram, tanto nos Estados Unidos, né, as mulheres do black feminismo, né, Patrícia Hill Collins e tal, elas começaram a usar esse termo, né, de empoderamento, e assim as mulheres também da Índia, as mulheres indianas, né, que lá na década de 80 começaram a usar justamente para falar, olha, porque essa coisa de emancipação, de libertação da mulher, né, tinha muito um sentido universal, né, falavam, as mulheres todas são irmãs, né, então aí as mulheres negras começaram a falar assim, espera, mas a nossa história é diferente das mulheres, né, brancas, as mulheres indianas falaram, olha, né, ingleses, vocês colonizaram todo o nosso país, né, então nossas opressões são diferentes, aí emerge o conceito de empoderamento, né? E que eu gosto muito desse conceito, assim, empoderamento, é tomar o poder, né? Tomar o poder, né? Para quê? Né? Das coisas que nos oprimem, né? Para nos libertar das coisas que nos oprimem. E quando a gente começa a ter a consciência daquilo que nos oprime, é quando a gente já começa a ser empoderado. Né? Então, já é 50% de empoderamento, é quando você sabe as causas daquilo que te oprime. Então, se a gente começa a entender o patriarcado, né, todas as desigualdades que as mulheres passam na sociedade, ela já começa a se empoderar. Por isso que é importante reunir mulheres, grupos de mulheres, círculos de mulheres, né, o que a gente faz, né? Porque ela começa a entender o mundo que ela vive. Né? E aí começa assim o processo de empoderamento, e aí vai ter vários usos, né? As políticas públicas têm usado esse termo, na área de saúde, na área comunitária, saúde mental, né? O Eduardo Vasconcelos fez uma pesquisa de doutorado na Inglaterra sobre empoderamento na saúde mental, né, de grupos vulneráveis. Então, assim, eu acho que é possível, e eu acredito muito nisso, né, que é possível, sim, você, né, nos trabalhos preventivos, comunitários que a gente faz, empoderar as mulheres para que elas possam, né, se desvincular dessa ideia, né, de que o sofrimento é o feminino, né, de que muitos colocam, acho que até hoje de forma, o masoquismo, né, como sendo uma característica, uma doença feminina, né, muita gente antes explicava que a mulher ficava na situação de violência por causa do masoquismo, porque gostava de sofrer, gostava de apanhar,
E aí está 20 anos numa relação. Adorei o dado da Ana, né? Mais ou menos 14 anos, né, Ana, que você falou, né? 14 anos numa relação de violência, né? Eu muito na fronteira, quando a gente ia, ouvia 20 anos, 30 anos, né? Sabe? Então, acho que é possível, por isso que a gente está aqui, né? É por isso que a gente está aqui como psicólogas, né? Sociais, para tentar falar que dá para a gente ser feliz, né? Dá para a gente viver melhor, dá para a gente amar sem sofrer, né? É isso. Muito obrigada. Não sei se a Ana quer complementar. É só informando que o link já está disponível, mas a Ana pode ficar à vontade. Quando eu escuto assim, empoderar, né? Eu também já tive minhas ressalvas com esse termo, mas eu utilizo, né? Assim, pensando de o que é a mulher empoderar. Eu acredito que a mulher também se tornar independente. Quando a gente fala independência, não é só uma independência aí afetiva, econômica, mas também uma independência enquanto pessoa, né? Ninguém nasce independente, tá, gente? A gente já não tem ninguém, todo mundo nasce dependendo do pai, da mãe, né? Dos tios para criar, para educar, para falar sim, para falar não, né? Mas as mulheres, elas têm de fato uma cultura de que a dependência vai passar, né? A dependência passa do pai para o marido, né? Eu sempre vou ser frágil, eu sempre vou depender de alguém para eu conseguir manter ali a minha estabilidade emocional, financeira, né? Porque eu sou. Então, assim, eu acho que o empoderamento é mais essa questão de fortalecimento dessa independência da mulher. Aí, quando eu falo independência da mulher, ela também ter a sua própria rede de apoio, ter ela também ter. Criar, assim, a sua própria independência financeira, né? Criar, assim, o seu círculo de amigos, né? O que é muito comum, tá? Eu falando em parte mais clínica, é que a mulher geralmente chega, né? Aí, assim, não categorizando, só dando um exemplo, tá? Que a mulher chega, daí ela começa a namorar. Não, ela encontra uma pessoa, né? Conheceu a pessoa, tudo mais. Aí, na primeira semana, né? Ela já tá lá toda, né? Ela já pega e já deixa de ver os amigos para começar a sair com o rapaz. Na segunda semana, mas não era tão importante eu sair com os meus amigos, né? Por quê? Porque assim, é tão gostoso estar com ele, né? Daí vai começando a deixar a sua própria vida para viver a vida do parceiro, tá? Então, os amigos dele são mais interessantes, a família dele é mais interessante, tá? Então, assim, a cultura machista também tá na mulher, né? A cultura do patriarcado, nós fomos criadas nessa cultura, né? Então, o empoderar seria, me corrija, professora, se eu estiver errada, tá? Mas o empoderar, ao meu ver, é você também dando chance, caminhos para a mulher começar e manter a própria vida, né? O homem, sim, vai fazer parte, a família, sim, é muito importante, né? Mas se esse homem faltar, né? Ela tá ali estruturada porque ela tem o caminho da vida dela. Ela tem ali a estruturinha dela, né? Por quê? Porque se de modo geral, as mulheres que vão deixando o próprio caminho para seguir o caminho do homem, elas são muito mais fáceis de ser manipuladas também, né? Porque daí ela começa a depender, né? Poxa, daí a primeira vez que ela é maltratada, que ela é humilhada, ela vai perdendo a voz, né? Então, assim, é importante que o empoderar seja também na parte de a pessoa construir a parte dela, o que faz parte da vida dela, a individualidade dela, a sabedoria dela, os hobbies dela, os gostos dela, tá? Muito obrigada pelas respostas, Jaci, a professora Jaci, a Ana. A Ana Lúcia Martins disse que quer fazer uma pergunta por áudio. Pode fazer, Ana. Boa tarde a todos. Eu agradeço, Larissa, por
por essa abertura. Eu fico muito feliz por ter feito o convite para essas duas pessoas maravilhosas. Fiquei muito feliz com a fala delas essa tarde. Não vou aparecer porque eu estava na mesa de abertura e depois, assim, já desmontei toda, então não vou nem aparecer no vídeo. Mas eu fico muito, muito feliz mesmo por vocês terem aceito esse convite. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais instigante, porque, assim, eu acho que esse é um tema muito sensível, a questão da violência contra a mulher interrelacionada à questão do suicídio, né? Como, assim, chegamos no extremo da nossa sociedade. E eu queria perguntar para vocês, uma forma assim da gente fazer uma reflexão, né? De que forma nós, que somos profissionais da saúde, ou futuros profissionais da saúde, nós podemos contribuir para não perpetuar essas construções tradicionais de feminino, principalmente diante dessas nossas atuais circunstâncias políticas da nossa sociedade, né? Onde a gente vê, por exemplo, vários direitos sendo cerceados para as pessoas, né? E em especial para as mulheres. A situação, por exemplo, da criança que foi vítima de abuso sexual e quase teve cerceado o seu direito ao aborto, mesmo colocando em risco sua própria vida, né? Então, eu queria saber como que vocês pensam essa situação, e como nós, profissionais de saúde, devemos nos preocupar na nossa atuação, né? Como que vocês veem isso, por gentileza? Bem, Ana, assim, o nosso trabalho, ele também envolve muita luta, né? O caminho não são só flores, né? O nosso caminho é de muita luta, eu falo assim, tem momentos que aperta e tem momentos que afrouxa. Momentos que aperta e momentos que afrouxa, né? Porque realmente dói, né? Dói, a gente tem que, no nosso cotidiano, a gente tem que também constantemente cuidando da gente, porque dói, né? E tem momentos assim que a gente não tem o controle de tudo de todos, né? Mas a gente também tem que expor e lutar pelo que a gente acha coerente, pelo o que a gente acha correto, né? Vão ter pessoas, igual eu costumo falar para as mulheres que estão no ciclo da violência, eu falo bem assim, para o abusador é muito simples continuar nesse ciclo. Quem tem que quebrar é você, quem tem que dar a cara a tapa é você, quem tem que falar chega, quem tem que sair desse ciclo, infelizmente não são os homens que falam, ai, tá, vou sair do ciclo. Não. Quem tem que quebrar, quem vai ter que passar pelo momento ali de embates né, e ter a vida alterada e às vezes ser ameaçado, às vezes ter medo da própria existência, né? E quando a gente fala das crianças, você vê como que também tem os nossos limites, né, enquanto profissional, porque onde eu trabalho, a gente atende maiores de idade, né, mulheres maiores de idade, só em relação marital. Então, quando chegam crianças em relação de abuso, né, em relação violentadas sexualmente, psicologicamente, né, mexe mais com a gente, mas ainda assim a gente tem que trabalhar e tem que encarar a partir de política pública, sabe? Como que a gente pode modificar as coisas a partir de política pública, né? Infelizmente, igual a Jessi falou, a nossa parte política e as mulheres são minimamente na política, então ainda tem muito o que melhorar, muito o que empoderar as mulheres para não que toda mulher tenha o pensamento coerente, tá? A gente tem essa falsa ilusão, né? Não é toda mulher que vai defender, né? Mas a gente tem que pensar em políticas públicas com pessoas que defendam a nossa causa, e sim, e desmistificando, e sim, mostrando a realidade, né? Política pública e educação, né? É clichê falar, mas antes o clichê fosse feito, né? Então, a partir daí, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho de evolução, sabe? E é um trabalho que a gente tem que ir dia após dia, e tem as pessoas que estão ali fazendo um trabalho mais operacional e tá lá, um trabalho de formiguinha.
Muito bom. Então, assim, por outro lado, né, também dentro da psicologia social, né, dentro aqui da docência, né, a gente tem feito bastante coisas, né, apesar de que, assim, nós não temos disciplinas ainda, viu, Ana, você que estudou aqui, né, a gente não tem disciplinas no nosso curso específica para tratar da violência, né, contra a mulher, então, sempre tem que ser em outros espaços, ou em algumas aulas, entendeu? Ainda falta muito mais espaço, porque é um problema social muito grande, né, no Brasil. Mas a gente tem trabalhado muito na área de capacitação, né? A psicologia, ela forma também formação de profissionais, então toda a formação das redes, muitas das profissionais que estão nas redes são nossas alunas, como a própria Ana, tem a Márcia Paulino, né? A Tatiana Sampler, né? Que estava lá na Casa da Mulher, tantas outras, né? Atualmente a gente está com um círculo, né, de estudos, de leitura entre mulheres. A gente acabou de ler a Simone de Beauvoir, você falou aí, Ana, você estava lendo a Simone, né, que o grande projeto existencialista, fenomenológico, é do projeto de vida, né? Que a Simone fala, a mulher tem que sair da imanência e ter uma existência, né? Ser um ser integral. É o projeto de vida. A gente acabou de ler a Simone, lendo com mulheres de diferentes, né? De diferentes lugares, das gestoras, né? Pessoal até de movimentos sociais, entendeu? De MST, tem homens também. Então, nós estamos lendo agora a Mary Wollstonecraft, que é um texto de 1792. Isso é importante, porque, né, as pessoas vão lendo, vão refletindo também sobre suas vidas, vendo a origem, né? A Mary vai discutir a importância, falando que a mulher é inteligente, que ela tinha que ter direito a estudar, né? A ter educação, né? Então, fazendo esse tipo de reflexão. E também nos nossos estágios, né? A gente tem os estágios no Tribunal de Justiça, na Coordenadoria da Mulher, no Observatório junto à Casa da Mulher Brasileira. Então, a gente tem uma rede de estágios basicamente para atender, né, as mulheres, né? Para os psicólogos poderem ter esse contato. É uma área ainda bastante emergente, que não é uma área como assim a saúde, a educação, né? A política da mulher é nova, né? Ela é muito nova, ela é muito frágil ainda, né? Mas a gente está ali, está batalhando também, uma vida, né? É uma vida fazendo isso, né? Beleza. Muito obrigada Passa tão rápido. pela pergunta e pelas respostas, né? A Aline Gasparetto queria fazer uma pergunta. Aline, se você quiser fazê-la, pode ficar à vontade. Não sei se você vai fazer por áudio. Eu vou fazer por áudio. Fica mais fácil. Gente, eu quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz de ouvir a Ana e a Jaci trazerem pontos tão importantes. Eu vou deixar a câmera desligada porque a minha internet está um pouco ruim. Eu acredito que isso vai atrapalhar, tá? Eu sou enfermeira, sou formada na Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente estou fazendo residência em saúde mental na Unicamp. E me senti muito contemplada com a fala de vocês. E aí fiquei refletindo um pouco a partir desse debate muito interessante, que quando a gente fala em prevenção do suicídio, principalmente voltado para essa questão da prevenção também da violência doméstica, né? E a gente precisa falar também, como já foi dito, da questão da promoção da saúde mental do público feminino, né? Acho que esse é o ponto, o eixo central quando a gente quer falar de prevenção do suicídio. Mas também, lendo várias escritoras, enfim, vários psicanalistas e fazendo um olhar voltado também para a saúde mental da mulher, eu vejo que a gente precisa se aproximar um pouco do público masculino também, para a gente desconstruir um pouco dessa masculinidade que mata tantas mulheres, né? Quando a gente está dizendo que a gente precisa prevenir o suicídio no público feminino a partir dessas vivências violentas que a nossa sociedade machista nos coloca, eu não sei se vocês concordam comigo, eu queria poder ouvir um pouco da opinião de vocês, mas me vem à cabeça que a gente precisa não só trazer poder para essas mulheres, para que elas consigam se sentir fortalecidas para sair desse ciclo de violência, mas também para que nós, mulheres, consigamos acessar esse público masculino para a gente poder mudar essa visão de masculinidade que a nossa sociedade perpetua, né? Desses equipamentos que a gente pode se dizer, né, equipamentos da masculinidade. Então, era mais um comentário, assim, porque a minha visão que eu tenho tido
eu trabalho no consultório na rua e tenho contato frequente com agressores, abusadores, enfim. Eu vejo que existe também uma masculinidade completamente adoecida, onde está distorcida essa relação, né? Homem e mulher, mulher com mulher, né? Homem com homem, enfim. Era isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Anne. Se alguma das palestrantes quiserem complementar, não sei. Ela fez um comentário. Eu também concordo, tá? Eu acho que a gente tem que sim ter o diálogo, né? Você me falando agora, até me veio à mente uma frase que eu ouvi esses tempos. Nossa, Ana, mas como que não dá nem para cumprimentar as pessoas hoje em dia, que já é abuso, né? Eu tô andando de bicicleta, só tô cumprimentando, só tô sendo educado, e isso já soa como abuso, né? E eu acho que o que a gente tem que aprender junto com os homens é que sim, você pode cumprimentar, sim, você pode conversar, sim, mas a gente também pode observar qual que vai ser a resposta e qual que vai ser o posicionamento verbal e não verbal do outro, né? Se o outro não tá querendo, se a mulher tá mais receosa que ela tá... Então, assim, isso vem também de tudo de um diálogo, né? Eu tenho um colega de profissão, amigo de faculdade de colega de profissão, que também se formou aí na UFMS, que ele tem um grupo chamado, faz parte, né? É um dos sócios do grupo, que chama Massa, que é sobre masculinidade saudável, que eles têm um grupo de homens que sentam e sim, eles vão conversar sobre também as dores do próprio homem, sabe? Enquanto sociedade, sabe? Porque eles também têm os sofrimentos deles, pensando em que desde criança eles também são ensinados, não pode demonstrar emoção, não pode, homem não chora, homem tem que ficar quieto, homem não sei o quê, né? Então, assim, esse é um grupo que é muito importante, assim, e eu acho que tem que ter essa discussão entre eles, né? Entre a gente e entre eles, né? E assim, a gente vai evoluindo, né? Só que a gente também não consegue abraçar o mundo de uma vez só. Então, assim, o fortalecimento pelo público feminino, para o público feminino começar a levar para os ambientes, para os seus espaços, isso, né? É um início, tá? Porque, assim, em um ambiente em que, né, se tem abuso, que se tem violência, né? Você conversar, você debater com pessoas que também podem estar nessa carapuça, né? Podem, né? Não sempre estão. É muito complicado. Então, assim, eu acredito que seja muito importante. Acredito que tem sim que continuar, né? Mas são espaços diferentes, acredito eu. Né? E que pode ter tempo momentos ainda? aí de diálogo, né? Mas que tem que ser construído aí entre as mulheres, acredito. Tem tempo ou já está encerrando? Tem. Se a senhora quiser complementar, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá, bem rapidinho, né? Que é tudo bem organizado, né? Primeiro, eu queria já até falar aqui que esse evento está sendo extremamente bem organizado. Eu fui já desde uma semana, as pessoas entrando em contato. Eu concordo com a Ana Paula também. Eu acho que tem que ser espaços diferentes, né? Por exemplo, não é na Casa da Mulher, né, que vai ter os grupos de homens. A gente já teve experiências aqui em Campo Grande, na UCDB, com um grupo de homens agressores, que, né, foi coordenado um projeto do Ministério da Justiça, né? E que me impressionava muito é que os homens chegavam lá por ação judicial, né? Eram homens que já tinham cometido violência, e eles sempre se perguntavam: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? De tão naturalizado que é a violência. Então, é um trabalho de desconstrução, é um trabalho, né, de repensar também as trajetórias aí da masculinidade tóxica, né? A Valesca Zanella foi citada aí, também uma
ótima, né, referência, ela fez um estudo com masculinidades, com homens, né, nas redes sociais, uma coisa incrível, a pesquisa dela, tá? Mas eu acho que tem que ser os homens que já se desconstruíram, que já refletiram, para coordenar os grupos de homens, sabe? Eu até já ajudei a coordenar essas primeiras iniciativas. Campo Grande já teve até uma casa só para atender homens agressores. Hoje no TJ também tem grupos, né? Fora a pandemia, né? Tinha grupos que atendiam homens agressores no TJ, mas eu acho que é uma iniciativa super importante, né? Põe também os homens para refletir sobre as relações de gênero, né? Não só o homem, acho que a sociedade inteira, né? Como hoje tem um apelo para que a gente seja antirracista, né? Os brancos também, eu acho que tem um apelo também para os homens serem né? Machistas, né? E isso precisa ser refletido, senão não acontece, né? Acho que é isso, gente. Muito obrigada. A Jéssica, ela fez uma recomendação, não sei se ela quer falar, mas ela disse que existe um projeto chamado Memo, em que um grupo de homens se reúne para discutir sobre o machismo. É como se esses homens podem começar a se desconstruir. E eu acho muito importante as falas de vocês mesmo. Eu acho que é realmente isso, é uma questão estrutural, cultural, e que só políticas públicas fundamentadas na mudança mesmo de todos os âmbitos que perpassam a humanidade será capaz de mudar, né? Que nem a Ana falou e a professora Jaci também. O suicídio é a ponta do iceberg, né? As coisas são bem mais profundas. É toda uma estrutura de sociedade que permite tantas mudanças. Então, eu realmente acho que as políticas públicas, uma mudança mais significativa, desde a educação mesmo, que irá auxiliar, porque senão a gente só vai tampar incêndios e, né, as coisas não vão realmente mudar. Mas eu queria agradecer a todas e a todos, né, principalmente as palestrantes. Não sei se alguém quer falar mais algo, se alguém quiser pode se manifestando, mas a gente já está no horário do fim, né? Antes de eu terminar, você quer dizer algo? Não, só agradecer mesmo, né? E dizer que eu estou à disposição, tá bom? Uhum. Se a senhora quer agradecer, não sei. Então, eu queria pedir... Tá bom, né? Já agradeci, né? Estou muito grata de estar aqui, de ser parceira desse evento, né? Pela segunda e espero pelas próximas também, tá? Parabéns para todos os organizadores. Eu queria até pedir para as pessoas que estão assistindo, se puderem ligar os áudios para a gente bater palmas para as palestrantes, ficaria bem bonito, né? Vocês podem fazer isso? Muito obrigada, gente. É realmente muito importante até a participação de vocês, né, assistindo as palestras. E eu queria só finalizar falando que o link já está disponível, né, para se alguém não se perdeu, aí o link está no chat. Siga as nossas páginas da LASME, né, LASME UFMS no Instagram, e da LAPS UFMS, que é LAPSUF UFMS. Então, eu quero agradecer novamente e, né, nós teremos às 6h30 outras palestras, né, uma será sobre suicídio e direitos humanos e a outra tempos de pandemia, uma conversa sobre saúde mental. Então, quem quiser participar às 6h30, nós teremos outras palestras, tá, gente? Muito obrigada e até mais.